em Efésios, a carta que nós estamos estudando, Efésios, no capítulo 1. Vamos fazer a leitura desse trecho, a oração do apóstolo Paulo que ele faz a essa igreja, iniciando no verso 15 ao final do verso 23. E nós assim faremos uma oração. Então vamos fazer a leitura juntos. Efésios 1, 15 em diante. Leamos. Diz assim a palavra de Deus. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele a que tudo enche em todas as coisas. Amém. Senhor, muito obrigado, porque temos o privilégio de podermos nessa noite estar realmente na Tua presença, Pai. Porque a Tua palavra mesmo diz, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, ali o Senhor está. E nós acreditamos, temos a plena certeza que o Senhor está no nosso meio. E também, Pai, obrigado por cada um que chegou aqui e a oportunidade de podermos ouvir a Tua palavra. E o propósito mesmo é de edificar as nossas vidas, Pai. Receber o alimento espiritual para as nossas almas. E para isso nós precisamos, Senhor, do auxílio do Espírito Santo da verdade. Ele que é o autor dessa palavra. Ele venha mesmo, Pai, ser o nosso professor essa noite, revelando as coisas que a Ti pertencem aos nossos corações. E que a Tua igreja aqui reunida receba mesmo, Pai, a edificação. E se há porventura alguém que ainda não tem a salvação, o Senhor faça uma obra especial. Então entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Abençoa, Pai, o nosso amado irmão Manuel, a sua família, consola nesses momentos e protege também aqueles que estão em viagem. Fica conosco, aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar, irmãos. Muito bem, semana passada nós estamos assim aprofundando mesmo nessa oração do apóstolo Paulo. Ele faz à igreja e, como nós temos dito, é uma beleza, uma oração muito bela, uma das mais bonitas assim que o Paulo tem escrito até no Novo Testamento. Ele está alegre. Nós vemos o deleite de Paulo, a sua alegria em relação a essa igreja, porque ele ouve notícias que esses amados irmãos, eles estão assim, seguindo aquilo que ele tem ensinado, né? No verso 15 ele diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós
no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Não é? Assim, é notório ver a alegria de Paulo em ouvir as notícias que a igreja ali está crescendo mesmo. E as três coisas, né, os três fundamentos, os três pilares da vida cristã: a fé no Senhor Jesus, o amor para com todos e a bendita esperança. E assim Paulo fica alegre, né? E diz: olha, não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E vimos também que Paulo não era só um homem de ação, né, um homem de batalha, um construtor, um edificador, um plantador de igreja, mas também esse homem era um homem de oração. Paulo era um homem de oração. Ele acreditava mesmo nas orações e a sua vida era uma vida de oração. E mostramos que, né, logo no início da sua conversão, quando Barnabé o encontra lá, aliás, Ananias, né, o encontra, ele já está lá orando. Né? Então Paulo aprendeu e entendeu, né, a necessidade da oração. Não só mesmo ele era um homem de oração, ele orava constantemente, mas também a sua vida de oração. Mas ele sabia do valor da oração. Quanto pode, né, por sua eficácia, diz a Bíblia, a súplica do justo. Então, Paulo orava incessantemente. E aqui nós temos falado também que é uma das cartas da prisão. Paulo estava preso ali em Roma, não podia mais agir, né, como ele tinha liberdade, mas sobrou duas armas poderosas, e Paulo assim usou maravilhosamente bem, né? A escrita, ele tinha a liberdade de escrever, de mesmo contactar com as igrejas através das cartas, e ele fazia, né? Graças a Deus temos essas coisas preciosas por isso. E também a oração, né? Paulo orava pela igreja. E aqui nós vemos o deleite de Paulo nessa oração, né? A alegria mesmo. Ele diz, né? Me alegro ouvindo mesmo que os meus filhos estão na fé, no amor e na esperança. Mas nessa oração nós vemos o desejo de Paulo, né? Bem explícito aqui no verso 17. Olha, 17. Para que, né, ele deseja, olha, que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Então esse era o desejo do Paulo. Ele pedia, né, desejava que o Deus concedesse à igreja esse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo. E aqui eu já mostrei para os irmãos, a disposição da igreja, a inclinação, o desejo mesmo de conhecer cada vez mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Como Paulo, ele desafiava a igreja a ser, ele dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Paulo diz, né, olha, lá em Filipenses 3 em diante, aquilo que para ele era lucro, tudo que ele era, tudo que ele possuía, tudo que ele tinha, toda a sua capacidade, ele descreve quem ele era, mas ele diz, mas para mim o que era lucro, isso eu considerei como perda para o conhecer mais e mais ainda o nosso Senhor Jesus Cristo. E esse conhecimento também, de o conhecer lá, Paulo, ali o verbo, é o conhecimento de coabitar, é uma relação íntima, não é? Então Paulo queria o conhecer mais intimamente, não só o conhecimento de saber que Jesus é
ter conhecimento de quem é a pessoa dele, mas conhecer intimamente Jesus Cristo. Então é esse desejo que ele mesmo quer que cada um de nós, né, assim, busque cada vez mais conhecer Jesus na intimidade, viver em plena comunhão com o Senhor. E nós assim falamos muito disso. Mas a outra coisa que ele quer, ele pede, né, que ilumine a iluminação dos olhos do vosso coração, ou seja, a iluminação interior, né, a sabedoria, o conhecimento, mesmo discernimento para que haja crescimento nessa igreja. Então é esse o desejo. E aí eu coloquei assim, ele ainda detalha mais, né, aprofunda mais a oração, e ele pede aqui 3 coisas, está no verso 18. Olha, para saberdes, a intenção dele é que os irmãos tenham o desejo de conhecer mais e mais, para saberdes, né, ainda mais qual é a esperança do seu chamamento. A segunda coisa, ele diz, olha, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. E a terceira, qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder e etc. Né? Tudo que é envolvido o poder de Jesus Cristo. E nós assim estamos olhando cada coisa dessa que é importante. É o desejo de Paulo de nós sabermos, né, qual é a esperança do seu chamamento. E nós falamos do crente saber aquilo que é a sua vocação. Deus nos chamou, né? E é essa esperança da nossa vocação, do nosso chamado, aquele propósito que ele tem para cada um de nós. E nós vimos muito isso, né? Mas a segunda coisa que nós estamos tratando é qual a riqueza da glória, da herança nos santos. E eu mostrei para os irmãos, né? Coisa tão grandiosa que nós nos tornamos pequenos até para descrever o que Paulo está querendo que nós saibamos, né? Mas diz aqui, olha, a riqueza da glória da sua herança nos santos, ou seja, como é rica e gloriosa a herança que nós vamos ter, como mesmo é rica essa herança que está assim à nossa disposição, né? E falar da glória de Deus é muita coisa. E falar da riqueza da glória de Deus, muito mais ainda, né, irmãos? Então nós mostramos, assim nas Escrituras, o que é realmente a glória, né? A glória de Deus. Toda a sua majestade, todo o seu poder, a sua influência, a sua posição, a perfeição em tudo mesmo que Deus criou, na criação, e tudo mesmo envolvendo a glória de Deus. E a sua glória, né, o seu poder, majestade, enfim, tudo isso é relacionado a Deus. E nós estávamos mostrando que a glória de Deus é única, é dele. E em algum momento, que nós não sabemos quando foi, mas essa glória ali no céu, ela foi mesmo ofendida, né? Foi manchada, e nós mostramos que o diabo, o inimigo de Deus, um anjo, né, perfeito da sua criação, quis se exaltar, subir, se elevar-se ao trono de Deus. E a Bíblia mesmo diz que Deus, né, o Deus Todo-Poderoso, ele diz que a minha glória eu não darei a outra, não dividirei com ninguém. E é aí que aconteceu, nós mostramos. O diabo mesmo foi lançado da presença de Deus, e
Aconteceu, meus amados, que a glória foi manchada, não só no céu, mas na terra e embaixo da terra, né? Tudo foi afetado com essa ofensa, né? O próprio diabo, ele foi expulso do céu, e nós vimos que semana passada a criação de Deus perfeita, né? Tudo mesmo que Deus criou, os céus, a terra, foi afetado, e a própria criação de Deus na pessoa do homem, a quem Deus deu mesmo todo o poder, toda a autoridade, né, de dominar toda a criação. E quando mesmo da queda do homem, o diabo saiu-se vencedor, porque o homem entregou essa autoridade ao inimigo de Deus, né, e a ele se submeteu. A Bíblia diz: aquele a quem nós entregamos os nossos membros como servos, né, é dessa pessoa que ficamos submissos. Então o homem fez isso, e não só, né, a glória de Deus foi manchada, a autoridade que Deus tinha dado foi mesmo perdida pelo homem, e a raça, né, sofreu a queda, as consequências da queda, toda a natureza, tudo mesmo foi envolvido. Ou seja, uma triste situação. E semana passada eu estava mostrando para os irmãos que Deus, né, o Deus da glória, ele sendo o Deus, ele mesmo colocou e vai colocar as coisas em ordem novamente. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, o Rei da glória, o Senhor da glória, ele mesmo veio a esse mundo. Em João capítulo 1 e o versículo 14 diz, como vamos ver lá, né? João 1,14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Então a glória de Deus se revelou, né, desceu, e na pessoa de Jesus Cristo. E em João capítulo 17, é interessante que diz aqui na oração, o Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, vamos lá, João 17: tendo falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica ao teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes a fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, irmãos, eu quero mostrar hoje, né, a grandiosa obra de Jesus Cristo, a gloriosa obra de Jesus Cristo, que ele veio fazer nesse mundo, colocar em ordem novamente todas as coisas, nos céus, na terra e até embaixo da terra. A obra grandiosa de Jesus Cristo, a obra do Calvário, essa obra mesmo gloriosa. Então, vamos ver aqui, né, que Jesus, ele, com essa obra, resumindo assim, ele restaurou a glória que tinha sido ofendida no céu. Ele mesmo resgatou a autoridade perdida que tinha sido entregue ao diabo, e também redimiu toda a raça nessa obra perfeita e gloriosa ali no Calvário. Só ele poderia
fazer novamente isso, e mais ninguém. Então, semana passada eu estava mostrando, né, que quando o Senhor Jesus veio aqui nesse mundo e foi apresentado mesmo depois do batismo como o Messias, né, o Filho de Deus, o Filho do homem, ele logo foi, e a Bíblia diz, cheio do Espírito Santo, levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Lucas, no capítulo 4, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, diz assim, olha: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. E disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, né, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Né? Continua esse verso que é lá de Deuteronômio. Mas diz aqui: e elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Isso o diabo. E disse-lhe o diabo a Jesus: escute, irmãos, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos. Então o diabo está dizendo para Jesus que ele daria a Jesus, toda a glória desse mundo, né? E toda mesmo a autoridade, porque é meu, é minha. Como ele diz aqui, porque ela me foi entregue a ele, e eu a dou a quem eu quiser. Tá vendo? Isso é muito, assim, a gente olhando essas coisas, né? É um fato até esclarecedor para muita gente, né? O diabo tem a autoridade sobre os reinos desse mundo e a glória, porque foi entregue a ele quando Adão desobedeceu a Deus e o obedeceu, né? E diz aqui, olha, portanto, se prostrado me adorares, será tua. Ele está interessado, ele quer receber a glória, né? Mas ele é derrotado, porque a glória de Deus ele não divide com ninguém. E Jesus diz aqui, olha, mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele, só a Ele darás culto, prestarás mesmo louvor, honra e glória. Então, irmãos, o homem infelizmente caiu, né? E a glória de Deus foi mesmo ofendida. A autoridade foi entregue ao diabo. E naquele exato momento, a raça inteira foi contaminada. A raça inteira caiu com o ato de desobediência do primeiro Adão, né? Romanos 5,12 diz, bem claro, né? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou o quê? A todos. Por quê? Todos pecaram. E lá em Romanos 3:23 diz, né? Todos pecaram e destituídos, né? Estão o quê? Da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Então, veja bem, né? A importância disso. Mas Jesus, ele veio, a glória desceu nesse mundo e fez uma obra grandiosa, né? A obra ali no Calvário. Então vamos lá. O que diz aqui, olha, João capítulo 12, Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 20, João 12, 20, diz assim: ora, entre
os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Verso 23. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então é importante isso aqui, né? É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Chegou a hora da glorificação. E antes, se nós acompanharmos, né, os evangelhos, Jesus sempre dizia: a minha hora não é chegada, ainda não é o meu tempo, ainda não é chegada a hora, mas aqui, irmãos, é chegada a hora de o Filho do Homem ser glorificado. E continua, olha, aqui no versículo 27. Continua Jesus falando: agora, nesse momento, está angustiada a minha alma. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Foi a oração de Jesus, né? Pai, salva-me desta hora. Mas foi precisamente com esse propósito que vim. Eu vim para esta hora, a hora de restaurar, a hora de glorificar, a hora mesmo de resgatar. Foi para isso que Deus veio na pessoa de Jesus Cristo. Olha o que ele diz aqui: Pai, né? Glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que disse: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Então veja como é muito grande, né, essa obra de Jesus Cristo, a obra gloriosa. E aí continua aqui, vamos lá. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Aqui, irmãos, essa grandiosa obra que afetou todo o universo, né? Toda a terra, toda a criação, Deus, na pessoa do seu Filho, vai ser glorificado, né? E vai glorificá-lo também. E é que diz, olha, verso 31. Chegou o momento, chegou a hora de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando o gênero de morte que estava para morrer. Ou seja, a hora de Jesus Cristo, né, passa a ser mesmo a hora da cruz. A hora da cruz do Calvário, e ele está dizendo, ali na cruz do Calvário, primeiramente, meus amados, chegou o momento de ser julgado este mundo. A justiça de Deus agora vai ser mesmo aplicada, né? O reto juiz vai julgar esse mundo, o diabo vai ser expulso. Nós vamos ver aqui, então ali na cruz do Calvário, se você abrir a sua Bíblia, em Colossenses, no capítulo 2, Colossenses, capítulo 2 e versículo 13, Colossenses capítulo 2 e o versículo 13, diz assim, né? Olha: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças,
o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E é isso que eu quero mostrar primeiramente. Verso 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, né, triunfando deles na cruz. Ou seja, despojou os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo e, como o irmão Nivan falou, derrotou, né? Tirou mesmo toda a autoridade do diabo. E aqui, irmãos, nessa hora, o diabo foi mesmo punido. Como diz lá, chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será o quê? Expulso. E aqui Jesus venceu, cortou a cabeça de Satanás, né, da antiga serpente, do dragão, e foi vitorioso, triunfando deles na cruz. Mas não só restabeleceu agora, resgatou a autoridade, agora passa a ser dele, né? E agora a raça, como ele diz aqui, volte lá em João capítulo 12, não foi só os eleitos, né? E muitos pensam que Jesus veio só para os eleitos, para os que foram salvos. Não. Olha o que diz aqui no verso 32 de João 12. Ele está dizendo, e eu, quando for levantado da terra, quando for mesmo crucificado, diz assim, olha, atrairei só os eleitos? Todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Ali no Calvário, irmãos, Jesus Cristo, ele satisfez a justiça de Deus, né? Glorificou a Deus, derrotou o diabo. A autoridade que era dele foi novamente trazida para o Senhor e redimiu toda a raça. Agora ele é o Senhor, escute, de vivos e de mortos. É o que diz aqui, né? Veja Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Isso é muito importante, né? Romanos capítulo 14 e versículo 9. Romanos 14, 9 diz assim, olha, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser o quê? Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tudo é dele, os mortos e os vivos, sem exceção nenhuma. Vamos ver mais aqui, olha, Filipenses capítulo 2, e versículo 9, Filipenses 2, 9. Depois da sua humilhação, depois mesmo da sua morte, e morte de cruz, ele ressuscitou, né? E diz aqui, olha, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, como eu estava falando, né? A glória no céu foi tomada para ele, na terra, em toda a terra e debaixo da terra, né? A profundidade da obra de Jesus Cristo. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. E veja, para a glória de Deus Pai. Vamos lá, irmãos. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Hebreus 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes
e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem, veja, constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele, Jesus, que é o resplendor da glória, né? E a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se, escute, tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome entre eles, glorificado, né, nos céus, na terra, embaixo da terra. Veja mais, Apocalipse capítulo 5, é uma leitura grande, mas tão especial. Apocalipse capítulo 5, diz assim, João, né, na revelação que foi lhe dada, Apocalipse capítulo 5, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, como que tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Que coisa linda, né, irmãos? E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Coisas futuras, né? Que ainda vão acontecer. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz. É um cântico maravilhoso, não é, irmãos? É digno o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio
pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém, irmãos? Esse é o Senhor da glória, né, que venceu. E a glória de Deus aqui foi mesmo restaurada na pessoa de Jesus Cristo. A autoridade que tinha sido entregue ao diabo, ele está com ele, né? E agora toda a raça, toda a criatura, toda a criação mesmo é do Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, eu fico assim, né? O Paulo dizendo: eu estou orando que Deus conceda a vocês conhecimento, né? Sabedoria, para saberdes qual é a riqueza da glória da sua herança. E aí onde é que nós entramos, irmãos? Porque Jesus Cristo, o Senhor da glória, ele veio e venceu, e nós que estávamos o quê? Longe, né? Destituídos da glória de Deus, ele te chamou, ele te salvou, ele te justificou. E voltemos aqui para Efésios. Eu estava hoje à tarde, irmãos, vibrando, sabe? Agora, olha o que diz aqui, né? Efésios 1 e capítulo 1 e no versículo 3, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu já falei sobre isso. Privilégio grandioso, né? De ser mesmo abençoado por Deus. Verso 4. Assim como nos escolheu, ele te elegeu, meu irmão, nessa noite aqui, você que é filho de Deus. Ele não só te elegeu, ele te escolheu nele. Veja, antes da fundação do mundo, para sermos dele, né? Sermos santos, salvos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, escute, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Aí sim, né? Você foi adotado, e diz aqui, por meio dele, de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha que preciosidade, né? Nós, herdeiros de Deus, adotados na família de Deus, olha o que diz no verso 11, nele, em Cristo, digo, no qual fomos feitos o quê? Herança, herdeiros de Deus, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Veja, a fim de sermos para o louvor agora da sua glória. Nós o que de antemão esperamos em Cristo. Que bendita esperança, né? Aí chega no capítulo 2, no versículo 6, ele diz, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. É o Senhor da glória, irmãos. E ele está te dando, né, essa herança bendita. E tem mais ainda, né? Olha o que diz aqui Romanos, capítulo 8, livro de Romanos, no capítulo 8, e no versículo 14, Romanos 8, 14 diz, olha, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Ou seja, ele te chamou, ele te elegeu, ele te predestinou, ele te resgatou, ele te justificou, colocou sobre ti o Espírito Santo, que é o penhor dessa herança. E aqui diz, né, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são verdadeiramente os filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção,
baseado no qual clamamos Abba Pai, né? Pai, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos o quê? Também herdeiros, né? Herdeiros de Deus, e veja, e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para também com Ele sejamos glorificados. É isso que eu queria mostrar para os irmãos. Mas pule para o 30, né? E aos que também predestinou, é o que nós estávamos olhando lá, aos que Ele elegeu, né? Ele chamou, não é o que está escrito aqui? Antes da fundação do mundo, você foi eleito, predestinado. Aleluia, né? Glória a Deus. E Ele chamou, naquele dia precioso, o dia da tua salvação. Ele te chamou. Eu lembro muito bem do meu dia, né? Que maravilha. E esses que Ele chamou, veja, Ele justificou, porque Ele pagou o preço da nossa justificação, lá na cruz do Calvário. E a esses também o quê? Glorificou. E, irmãos, essa glorificação, essa herança, né, da glorificação ainda vai acontecer. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que é uma herança, né, que ainda vai acontecer, sim. E eu queria mostrar isso para os irmãos. Veja lá, Efésios no capítulo 2, né? Efésios capítulo 2, e é bem conhecido nosso, versículo 1, né? Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele está falando com os crentes ali em Éfeso, né? Ele te deu vida, ou seja, aqui nós estávamos já mortos em nossas ofensas e delitos e pecados, espiritualmente, e Ele vos deu vida, ou seja, muitos dizem que aqui é a primeira ressurreição, e não é? Mas não é a primeira ressurreição completa, né? É a primeira ressurreição espiritual. Por quê? Nós nascemos o quê? Mortos, né? Espiritualmente, em delitos e pecados. E aqui mostra qual era a condição, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e por natureza éramos filhos da ira, como também os demais. Nossa condição, morto espiritualmente, mas vivo, né? Vivo na carne, mas inimigos de Deus, escravos de Satanás, fazendo mesmo a vontade da carne. E aí ele continua, mas Deus, olha, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos, está vendo? Em nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou, não é? Então a primeira ressurreição é essa espiritual, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, ou seja, a primeira ressurreição primeiramente é espiritual, mas ainda vai ser completa, né? Quando, se Deus quiser, e seja em breve, no arrebatamento, né? O que diz 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, vamos lá, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e no final vocês vão ver porque é importante dizer isso. Diz aqui verso 13, olha, 1 Tessalonicenses 4:13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem,
para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Mas espera aí, Deus não nos prometeu e muitos já morreram. O que aconteceu? Né? Olha, Paulo, tu disse que nós vamos ressuscitar, já estamos ressurretos, e agora? Aí Paulo vai explicar, olha, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ou seja, espiritualmente nós estamos vivos, né? E até os que morreram na presença de Jesus Cristo. Mas a glorificação vai se completar quando esse corpo será transformado. E é o que Paulo vai explicar aqui. Olha, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Né? Tá vendo? Então não tem duas ressurreições. Tem a primeira espiritual e agora é a corporal, a material. Diz, olha, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados e juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí completa, irmãos, a primeira ressurreição, tanto espiritual, no novo nascimento, e corporal, na chegada do arrebatamento, quando Cristo vier nos buscar. É isso que diz, olha, 1 Coríntios, né, no capítulo 15, é bem claro, 1 Coríntios capítulo 15, e o versículo, é melhor aqui, versículo 40, ele está falando do corpo ressurreto, da ressurreição do corpo, né? Que faz parte da primeira ressurreição. Mas veja aqui, né? O verso 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita, veja, em glória. Né? Semeia-se corpo natural e ressuscita corpo o quê? Espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, o primeiro Adão, foi alma vivente. E o último Adão, Jesus, porém, é espírito vivificante. E aí ele vem trazendo isso, o argumento. Mas veja no 51. Eis que vos digo um mistério. Era um mistério, mas agora vai ser, né? Vai ser esclarecido, olha. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, né? E nós seremos transformados. Naquele momento, Jesus vai trazer o Espírito, e os corpos dos que já morreram em Cristo serão unificados, receberão um corpo agora incorruptível, e nós, os vivos, os que ficarmos, seremos o quê? Transformados. E aqui diz, né? Porque, veja, irmãos, é necessário, é uma necessidade que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita:
tragada foi a morte pela vitória. Então é uma necessidade. A primeira ressurreição ela vai se completar com o novo nascimento, mais o arrebatamento, que é a glorificação. Nossos corpos e almas serão um só. E a morte não terá mais poder, né? Apocalipse capítulo 20, vamos lá. Apocalipse capítulo 20, é bem claro isso, né? Apocalipse capítulo 20, e aqui fala, né? No versículo 4, Apocalipse 24, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Veja, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, estão lá ainda, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Veja, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Não tem segunda, né? Sobre esses, ou seja, esses que participam dessa primeira ressurreição, que é a espiritual, quando do novo nascimento, e a material, quando da transformação, que é a glorificação, sobre este, né? Veja, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Meus amados, né? Essa é a história do Senhor da glória. Ele, Jesus Cristo, vai fazer isso em cada um de nós. Vai completar quando o apóstolo diz a nossa glorificação, né? No momento, a primeira morte ainda tem poder sobre nós, porque nós estamos vivos, vivificado, ressuscitado espiritualmente, mas ainda morto, né? Esse corpo aqui. E quando ele for transformado, aí sim se completa a nossa glorificação. E a segunda morte não terá autoridade. Então, o Paulo, né? Volte lá. Ele deseja mesmo, é o desejo dele, né? Que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo conceda um espírito de conhecimento, de sabedoria, de iluminação, de entendimento, né, no verso 18, para saberdes, nós sabermos qual é a esperança do teu chamamento. Que bendita esperança, né? E a segunda coisa, para saberdes qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ou seja, irmãos, a riqueza da glória, essa glória que é em Jesus Cristo, ela vai passar para ti e para mim. O Senhor da glória, né, ele vai mesmo ser nele, nós somos o quê? Os co-herdeiros dessa glória e assim dessa graça. E eu termino dizendo, não é para mudar, irmãos, o nosso comportamento, a nossa percepção das coisas desse mundo, sabedores que o Senhor vai nos dar como herança a riqueza da sua glória em Cristo Jesus. Como muda, irmãos? Essas coisas aqui passam a ser secundárias, né? E é isso que Paulo quer dessa igreja. Olha, é Efésios, né? E hoje à noite para você e para mim, vamos sair daqui olhando, né? Sabendo do que há de vir. Ele já começou. Aquele que começou a boa obra em ti e em mim, há de completá-la. Estamos já vivos, né? Espiritualmente, mas ainda esse corpo vai ser transformado. E amados, estaremos para sempre com Ele. Ele é o Senhor da glória. Amém? Pai,
Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor mesmo fez tudo e se tornou o Senhor da glória. Em Ti, Pai, foi mesmo restaurada a glória ofendida, resgatada a autoridade perdida e assim remida toda a raça, no céu, na terra e embaixo da terra. Tudo é Teu, Pai, pertence a Ti, tanto os vivos como os mortos, o inferno, o diabo, está tudo sobre o Teu poder, Pai. E hoje à noite eu chegar aqui e ouvir a Tua palavra e Tu dizendo para nós, Tu és um escolhido, Tu és um eleito, Tu és um resgatado, justificado e ainda vai ser glorificado. Eu sou um herdeiro do Senhor, Pai. Oh, que maravilha! E assim, Pai, cada um amado nessa noite, possamos nos animar, nos alegrar como Paulo queria que a igreja continuasse assim alegre, crescendo na graça e no conhecimento. Muito obrigado por cada um que chegou aqui. Abençoa o Teu povo, Pai, até espalhado nessa terra. Aceita nossa sincera gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amém.